Já comigo aqui o meu convidado para esse bloco. Eu recebo aqui o doutor Ives Gandra Martins. Ele é doutor em Direito, professor, conferencista e escritor. Participou e coordenou mais de 500 congressos e simpósios dentro e fora do país sobre direito, economia e política. E eu tenho um imenso prazer, a imensa satisfação de conversar com ele hoje nesta mesa sobre o aborto, sobre a legislação brasileira, sobre este tema, como o doutor Ives vê esse tema e o que ele prevê em relação aos rumos que ele pode tomar dentro da nossa sociedade brasileira. Doutor, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui comigo. Olha, a gente fica aqui questionado em relação à nossa Constituição e essa proposta de aborto, né? Como conciliar uma Constituição que proíbe a pena de morte até para os crimes mais hediondos, né? E o aborto que pode ser praticado livremente, no caso do estupro da mulher, gravidez de risco e agora anencefalia de feto. Isso não é um contrassenso? Na verdade, se nós analisarmos a Constituição, mas o que ocorre é que a interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem dado não corresponde à interpretação correta da Constituição, apesar de eles serem os guardiães da Constituição. Porque o artigo 5º da Constituição declara com toda clareza que o direito fundamental à vida é inviolável. Há 5 direitos fundamentais que a Constituição começa para depois enunciar os outros direitos menores. É o direito à vida em primeiro lugar, e diz que é inviolável. Certo. Ora, se a vida é inviolável, ela é inviolável desde a concepção. Por outro lado, o artigo 2º do Código Civil declara o seguinte: os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. É ridículo dizer que os direitos estão assegurados desde a concepção, todos eles, menos o direito à vida. É um contrassenso que, enfim, qualquer criança de colégio percebe. E, por fim, o Brasil assinou o Tratado de São José, o Pacto de São José, que é o Tratado Internacional para a América dos Direitos Fundamentais, que diz no artigo 4º que a vida está assegurada desde a concepção. E cuida o artigo 4º de 2 penas, como você apresenta. É a pena de morte ao nascituro e a pena de morte ao nascido. Ao nascido, admite que os países que têm pena de morte mantenham, mas se deixarem, não podem voltar. E os países que não têm pena de morte não podem adotá-lo. Mas em relação ao nascituro, diz que o direito à vida está assegurado desde a concepção, então proíbe a pena de morte do nascituro. Então toda a legislação, o que está escrito, o que está plasmado, esculpido, desenhado na Constituição, e nas leis que o Brasil, tratados internacionais, em direito infraconstitucional, é que o aborto não é possível. Então, para mim, o Código Penal não foi recepcionado no seu artigo 128, certo, quando diz o aborto sentimental ou terapêutico, que hoje já não existe mais, porque não há mais possibilidade de dizer que a mulher está em risco, entende? Tal a evolução da medicina. E o Supremo, na minha opinião, apesar de todos os 11 ministros serem meus amigos, já disse, como dizia Santa Catarina de Sena, quando ela perguntaram o que ela pensava dos cardeais. Diz: Vossas Eminências cometem eminentíssimos erros. Na época, ela é uma das 3 doutoras da Igreja, agora teremos uma 4ª, mas é uma das 3 direitas de doutoras da Igreja. Ora, eu digo para as excelências, meus amigos do Supremo Tribunal Federal, Vossas Excelências cometem excelentíssimos erros, como cometeram nas células-tronco embrionárias, ou como cometeram na anencefalia. Espero que um dia o bom senso volte a reinar. Mas é um dado, Márcio, que eu considero importante. Eu sou presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo. E nós estivemos com o presidente Sarney, agora recentemente, isto é, hoje é dia 27, nós estivemos com ele no dia 3 de agosto. E fui levar o presidente Sarney, em nome da União, eu, Paulo Basso Carvalho, Robson Maia, alguns juristas, o embaixador Moscardo, a nossa posição contrária à proposta no Código Penal de estender o aborto a qualquer hipótese até 12 semanas de gestação. O presidente Sarney recebeu, agradeceu a nossa posição, mandou que dessemos entrevistas na TV Senado
fez com que o jornal do Senado reproduzisse a visita e nos disse, autorizando, por isso eu estou dizendo aqui, que ele pessoalmente é contra e espera que isso não passe no Senado. O que vale dizer, todos os telespectadores da Canção Nova devem bombardear o Senado Federal, atacar todos os senadores que estejam fazendo favoráveis ao aborto, dizendo que eles estão agindo contra os princípios constitucionais e pedir que, enfim, o Senado seja favorável à vida e não a uma forma de fazer com que a morte seja exaltada nesse país. E nós combatemos também na proposta, não só o aborto, a eutanásia e a descriminalização de drogas. Agora, pelo que o senhor falou aqui para a gente, é uma coisa lógica, é um contrassenso óbvio até para um leigo, não é? Então, como é que uma pessoa que é especialista no assunto, ela pode fazer com que a Constituição conviva com isso? A gente esquece a Constituição e isso é colocado garganta abaixo de muitos brasileiros que têm o direito de que a Constituição seja zelada, não é? Ou vai se mudar a Constituição para se admitir esse tipo de proposta? A meu ver, eu tenho escrito isso, por isso eu me sinto muito à vontade de falar, com 55 anos de advocacia, aos 77 anos, eu posso dizer aos ministros do Supremo, que são muito mais jovens do que eu, que efetivamente há uma judicialização da política no momento. No meu tempo, eu ainda sustento oralmente perante o Supremo, mas quando eu comecei a sustentar 50 anos atrás, logo no início da década de 60, eles cumpriam rigorosamente a Constituição. E nós estamos vendo ultimamente que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem procurado substituir o Constituinte. Vale dizer, legislar em lugar do Constituinte. Por exemplo, no casamento dos homossexuais, ele legislou contra a Constituição. Em relação aos anencéfalos, legislou contra a Constituição. Em relação a permitir a curiosidade científica em relação às células embrionárias, destruindo-os por curiosidade científica, legislou contra a Constituição. E dizem que se o Congresso não legisla, cabe a eles legislar. Eu queria que o telespectador compreendesse isso, Márcio. Eu, enfim, participei em audiências públicas da Constituinte, fui chamado como especialista em direito constitucional, como comentarista da Constituição. E o senador Bernardo Cabral era o relator da Constituinte. Haviam dois homens-chave na Constituinte. O presidente, Ulisses Guimarães, e aquele que redigiria a Constituição, chamado Bernardo Cabral. Bernardo era um velho amigo, companheiro do Conselho de Ordem. Nós somos conselheiros, eu conselheiro 8 anos, e foi presidente do Conselho Federal. E repetidas vezes ele me ligava. E uma vez nós estávamos jantando em Brasília, o ministro Sidney Sanches, que representava o Supremo junto à Constituinte, o Edir Porto, já falecido, um grande desembargador, que era presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, eu e Bernardo. E começamos a discutir qual era a função do Poder Judiciário. E nós colocamos um dispositivo, o 102, parágrafo 3º da Constituição, que declara que quando o Congresso for omisso, o Supremo tem que declarar a omissão inconstitucional do Congresso, mas tem que dizer ao Congresso que ele faça a lei. O que vale dizer, é proibida pela Constituição a judicialização da política, fazer com que o Supremo substitua o Congresso. E eu até nesse jantar, algo curioso, que aliás eu tenho contado, eu disse, eu entendo que se disser apenas que eles têm que fazer sem sanção e sem prazo, eles poderão nunca fazer. Não adianta declarar que eles estão numa posição inconstitucional. E o Sidney Sanches, que foi meu colega de turno e que foi presidente supremo, ele presidiu inclusive o impeachment do Collor, o Sidney me disse, Ives, se nós dermos um prazo e eles não cumprirem o prazo, há desacato judicial. Você acha que eu tenho condições de mandar prender 503 deputados e 11 senadores e 81 senadores? Nós não podemos dar prazo, porque daí o Supremo ficaria desmoralizado. Nós temos que dizer que eles façam, mas não podemos dar prazo, porque se dermos prazo, aplicarmos sanção,
e essa sanção não viesse a ser aplicada, automaticamente, e prevaleceu o bom senso, no sentido que o 102, parágrafo 3º, só permite ao Supremo definir ao Congresso que eles têm que produzir a norma, mas sem prazo, sem sanção. Olha o que está acontecendo, o Supremo está incinerando em pé no voo o 102, parágrafo 3º da Constituição. Porque eles decidem, legislam, não dão atenção aos constituintes, aos legisladores. Houve uma judicialização da política, a título de uma corrente no direito constitucional chamada neoconstitucionalismo, que diz que o século XIX foi o século do poder executivo, o século XX foi o século do poder legislativo e o século XXI será o século do poder judiciário. Ora, se isso acontecer, um poder que não é escolhido pelo povo, que é um poder técnico, é um legislador negativo, aquele que, no máximo, pode dizer essa lei é constitucional ou inconstitucional, mas não pode fazer a lei, passa a ser o verdadeiro poder de todo o Estado. E isso eu acho um perigo, porque eles não estão preparados para representar o povo, estão preparados para discutir o direito, para decidir sobre o direito, mas não foram votados para que possam legislar em nome do povo. E o que a população, o que o cidadão brasileiro pode fazer em relação a isso? Tem que pressionar. Eu tenho dito, eu digo isso com muita tranquilidade. Pressionar só o legislativo? Ou consegue fazer o legislativo para que o também? legislativo proteja, zele pelas suas prerrogativas. O artigo 49, inciso 11 da Constituição, diz que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência contra a invasão de outros poderes na sua competência. Então, pressionar o legislativo para que legisle e impeça e anulifique as decisões do Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, pressionar os ministros. Porque é interessante, eu sou amigo, tenho livros escritos com alguns, por exemplo, com Gilmar Mendes, nós escrevemos um livro sobre o controle concentrado, outro sobre a ação declaratória lá, escrevendo Marco Aurélio, José Celso de Mello, que são grandes ministros. E o dado mais constrangedor, que mais me traz, mas, enfim, eu sempre digo para eles, é ter que fazer crítica a eles, porque são grandes juristas e bons amigos. Quando se tem que chegar para dizer que esses votos, os senhores têm a força, o seu voto vale alguma coisa. A minha é apenas uma opinião de um doutrinador, de um professor, de um escritor de direito, embora com livros publicados em 21 países, a verdade é que é apenas uma opinião. A deles, não. No momento que eles decidem, vale para todo o país. E dizer que, efetivamente, enfim, eles estão indo além daquilo que a Constituição permite. E se o povo começar a pressionar, a sensação que eu tenho é que o tempo vai fazer com que essas águas refluam ao leito do rio. Porque, em última análise, se não houver uma pressão no Estado democrático em relação aos três poderes, de mandar sua opinião, levar, fazer interpretações, publicar artigos, mostrar que isto incomoda, enfim, a democracia, ela se fragiliza. Ela se faz fundamentalmente. Uma vez assisti uma palestra do presidente Clinton, com o vice-presidente Fernando Henrique, quando ele esteve aqui no Brasil para a inauguração do Instituto do Presidente Fernando Henrique, era um circuito fechado, um grupo pequeno que o presidente Fernando Henrique tinha convidado, e perguntaram ao presidente Clinton por que a democracia americana é tão forte. Ele disse, porque existe o povo. Se não fossem as ONGs controlarem o Congresso, nós não seríamos uma democracia forte. Mais do que os partidos políticos, todos vivem em função do medo daquilo que o povo, com ONGs fortes. Eu mesmo, em 1981, convidado pelo governo americano, em contato com o secretário, que corresponderia ao nosso secretário da Receita Federal, perguntei, e os senhores, quando têm aumentos de tributos, como é que a primeira coisa que nós fazemos é chamar a Associação Nacional dos Contribuintes. Porque quando eles vêm e sentam aqui, o que ocorre, nós temos que convencê-los da necessidade daquele aumento. Porque se não convencermos, nós vamos ter uma briga lá no parlamento muito grande, porque eles têm força lá. Ora, nós, sociedade, ainda não aprendemos a exercer a cidadania.
no dia que os brasileiros começarem a exercer a cidadania, não grupos ideológicos que buscam exclusivamente o poder, falam que são sociedade organizada, mas querem o poder, mas aqueles que são cidadãos, querem exclusivamente o bem da pátria, o bem do país e pressionarem, nesse dia nós vamos ter uma democracia melhor. Mas, doutor Ives, muitas vezes a gente percebe o seguinte, que o brasileiro tem uma mentalidade do deixa passar, isso não é muito comigo, não é... vamos ver no que isso vai dar. A gente percebe que muitas vezes a pessoa abre mão do seu direito em função do desconforto do confronto. O senhor percebe que é assim ainda hoje no Brasil? Eu acho que ainda é. Estamos melhorando, mas ainda estamos muito distante das verdadeiras democracias, porque nós não aprendemos ainda a exercer a cidadania como devemos. E, por exemplo, o programa como o seu é um programa esclarecedor para atender, isso acho que auxilia a fazer com que pessoas compreendam que tem também, eles vivem num país, numa sociedade em que eles têm responsabilidade de levarem aquilo que são os bons costumes a conhecimento, a fazer com que o poder exista, o poder viva aquilo. E Santo Agostinho dizia na Cidade de Deus o seguinte, o Estado não é mau, mas as virtudes fazem do Estado um mau agente. O Estado é absolutamente necessário, mas sem virtudes não há justiça. E as virtudes e a justiça dependem fundamentalmente daqueles que elegem para o controle do Estado. O que vale dizer, eu tenho a sensação de que nós precisamos efetivamente consciencializar mais. A expressão consciencializar, segundo os portugueses, é mais correto do que conscientizar, porque consciente vem do adjetivo. Ele está consciente, mas consciencializar vem de consciência, que é o verdadeiro sentido. Lá em Portugal, eles usam. Se nós conseguíssemos consciencializar o povo de que eles têm uma obrigação, que o Estado está a serviço deles, e não eles a serviço dos governantes, que não tenham que ter medo das autoridades, que as autoridades é que têm que ter respeito e medo da sociedade, que a sociedade é que elege. Aí nós estamos a caminho de uma democracia. Mas enquanto as autoridades representarem um feudo quase de idade média, e nós fomos cidadãos de segunda categoria, isto é, aqueles que no máximo podem ser chamados de suas senhorias, que as excelências são eles, nós ainda estamos distantes de uma verdadeira democracia. A gente vê aí que também um dos grandes problemas que a gente acaba enfrentando muitas vezes é a ignorância mesmo. O senhor falava aí essa falta de consciência, não é? E a falta de consciência mesmo relativa aos próprios direitos e a falta de consciência a partir também dos termos, porque a gente vê que o assunto está em pauta, há pessoas que se mobilizam, mas brinca-se com os termos de uma forma que muitas pessoas são levadas à confusão, não é? Exatamente. E uma delas que é essa questão, né, em relação à altura em que a vida humana realmente é efetiva dentro do ventre da mãe. Porque eu pergunto, existe alguma lei brasileira ou convalidada no Brasil que afirma que a vida começa na concepção? Ou, acho que o senhor já até citou isso, isso é matéria de discussão jurídica? Mas não é, nem é matéria de discussão jurídica. Isso é uma matéria científica. O Supremo Tribunal Federal, esse é o aspecto interessante. Eu fui advogado da CNBB na questão das células-troncos e fiz a sustentação oral no Supremo. E quando eles disseram, o senhor vem aqui para discutir religião, comecei a minha sustentação dizendo o seguinte, senhores ministros, a Academia de Ciências do Vaticano, ela tem 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Eu vou falar sobre ciência e direito, não falarei sobre religião. Porque a nossa academia tem 29 prêmios Nobel à Academia de Ciência. Isso eliminou a possibilidade de alguém atacar. Eu ia falar sobre religião, e não sobre direito. O Supremo, nessa questão, fez uma audiência pública para discutir quando começa a vida. Todos os favoráveis às ciências, à exploração, à curiosidade científica, à destruição de vida na sua forma embrionária, disseram que começa na concepção, porque não pode mudar. Na primeira célula, no zigoto,
todos os sinais daquilo que você seria, do que eu seria, estavam naquele zigoto. Aliás, eu brinquei com os ministros. Todas as vossas excelências foram um zigoto. E naquele zigoto estavam todas as qualidades que os senhores têm nesse momento. E é interessante notar que no dia em que eu ia perder por 11-0, perdemos de 6-5, com discussões ao ponto do ministro Eros Graus chegar e dizer: o que os senhores estão querendo decidir não é nada de ciência, é apenas os interesses de muitos laboratórios que querem, por curiosidade científica, porque até hoje não houve uma experiência bem-sucedida com células embrionárias. Todas são com células adultas. E essas têm realmente propiciado curas extraordinárias. Então, a vida começa na concepção, é um problema científico. Científico, não é um problema jurídico. Agora, quando se pretende utilizar, são as minhas... Você está percebendo que às vezes eu me irrito, como eu chamo as minhas irritações semânticas. Entende? Quando eu ouço, por exemplo, vamos interromper a gravidez, isso não é interrupção da gravidez, isso é interrupção da vida de um ser humano que lá está. Quando outros dizem, vamos antecipar o parto, não vai antecipar o parto, vai antecipar a morte daquele nascituro. As irritações semânticas são as frases bonitas, quando dizem, na verdade, na antecipação do parto, nós estamos tirando uns fetos. Não é, eles não sabem, inclusive, as formas violentas com que se faz um aborto, o que sofre um feto. Entende? Nos vice-versas, eu escrevi uma vez um artigo chamado Como se faz um aborto, demonstrando a violência que se faz, que lembra os campos de concentração do Hitler, muitas vezes daria a impressão de carmelita descalço ao lado do que sofre um feto quando é sugado, quando puxa um membro, tal, em que a batida do coração do feto duplicam porque ele tenta fugir do sugador, entende? Nos Estados Unidos se dá muitas vezes injeções no feto para que ele não sofra antes de ser destruído. Ora, isso não é apresentado. E, no fundo, o que leva o pessoal a defender o aborto? É a tese de que é socialmente inconveniente. Não quer porque o corpo diz, o corpo é da mulher, não é verdade. No momento em que há fecundação, o corpo da mulher já se modifica inteiramente para receber aquele novo ser. O corpo é dela e do novo ser. Então, na prática, os que dizem, tenho dúvidas, ou a dúvida representa a ignorância, porque nenhum médico, nenhum cientista, nenhum jurista de renome discute. O que os juristas têm discutido é que, apesar de haver vida, esta vida poderia ser destruída porque ainda não haveria uma consciência do feto de que existe. Na prática, todos os sinais já lá estão. Entende? Então, nós partimos para, socialmente, conseguimos, já na anencefalia, eles conseguiram uma decisão, todos os que são fetos mal formados poderão ser destruídos, como, por exemplo, na síndrome de Down, etc., quando na prática são criaturas extremamente carinhosas. Verdade. Eu tenho uma neta com síndrome de Down, que é a figura mais querida na nossa família e representa um elemento de união, porque todos os irmãos, todos vivem com ela e ela é extremamente carinhosa. Em vez de ser aquilo que diz um drama na vida, passou a ser uma bênção dentro de casa. E todos os amigos, por exemplo, o senador Lindenberg Farias, que é meu amigo particular, e tem também ele e a Maria Antônia, uma filha com síndrome de Down, diz, a Beatriz é uma bênção para nós. Entende? Porque eles pensavam, ficaram chocados quando nasceu, mas depois perceberam o que isso trouxe de alegria, de riqueza, de união familiar. Então, muitas vezes, nós não conhecemos a importância. É o egoísmo, isso sim. Quando se pretende matar uma criança, aquela pessoa, nós já sabemos, é profundamente egoísta. Mesmo que diga que é por uma questão de saúde, não vai poder sustentar. No Código Penal, que o presidente Sarney diz, eu sou contra o projeto, se diz o seguinte, bastaria a declaração de um psicólogo dizendo que a pessoa não tem condições psíquicas de ter o filho para que pudesse ser abortado, o que é uma violência fantástica. Acho que nós temos que lutar, exaltar a vida, porque muitas vezes quando se pensa que este sofrimento vai não dar estabilidade, é esse sofrimento
que gera a maior união, a maior estabilidade, porque as pessoas começam a compreender que a vida é feita de alegrias e de tristezas. Eu tenho aqui nas mãos um dado que eu queria que o senhor comentasse, porque já chegamos aí com pena ao final da nossa entrevista. Em Portugal, onde o aborto foi legalizado recentemente, foram registrados em 2011 um aborto para cada 5 nascimentos. Quase 90% das mulheres que abortaram em Portugal não usavam nenhum método de planejamento familiar. Legalizado, o aborto não se tornaria uma solução fácil de contracepção? Mas eu não tenho a menor dúvida. É uma solução a mais fácil possível de fazermos a cultura da morte. Vamos matar todas as crianças inocentes. Eu, inclusive, sugeri uma vez nos meus artigos que se criasse uma curadoria dos nascituros. Nós temos a curadoria dos menores, os procuradores do Ministério Público defendem os menores, deveria haver um Ministério Público que defendesse a vida dos nascituros, porque este é o mais indefeso. O menor ainda tem defesa. O insuficiente tem defesa, o doente tem defesa, o ser humano tem defesa. O nascituro só tem a da mãe. E esse é o mais desguarnecido, porque depende de uma única pessoa para continuar vivendo. Então, nós temos que defender a cultura. Enquanto, os meus 77 anos, eu sei perfeitamente que ainda que eu tenho muito pouco tempo pela frente, mas, entende, enquanto eu tiver voz, eu vou gritar: temos que exaltar a vida. Que essa voz possa ecoar por muitos anos ainda, viu? Muito obrigado, doutor Ives. Para mim foi um privilégio. Como eu lhe disse, é com carinho que eu recebo. Grande alegria. Há muitas pessoas dentro dessa comunidade, da Fundação João Paulo II, da própria Canção Nova, que gostam muito do seu trabalho, bom. Apreciam esse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem agradece sou eu.